Fala pessoas, Douglas falando para a nossa aula número 2 de análise combinatória. Hoje nós vamos falar do princípio da preferência, ou você pode entender como restrições. Então olha, o estudo da contagem do número de possibilidades de determinado acontecimento deve começar sempre pelas situações em que há restrição, dando-se preferência àquelas em que a restrição é mais forte, ou seja, pode aparecer mais de uma restrição. Então você sempre vai iniciar por aquela que nós vamos chamar da restrição mais forte. Então acompanhe aqui alguns exemplos. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos, então perceba, distintos, então já há uma restrição, podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 e que são divisíveis por 5. Então nós temos duas restrições, eles têm que ser distintos e divisíveis por 5. Então, qual seria a restrição forte aqui? Divisíveis por 5. Então, vamos colocar aqui, olha, nós temos um número de 4 algarismos, então nós temos aqui um número na casa do milhar, e centena, e dezena, e a unidade. O número para ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou por 5. Como nós não temos aqui o algarismo 0, necessariamente ele terá que terminar com o algarismo 5. Ou seja, aqui nós temos uma única possibilidade para a unidade. Deixa claro para você que aqui é o algarismo 5, certo? Aqui tem que ser o algarismo 5. Senão o número não vai ser divisível por 5, porque ali também não tem o 0. Então tem que terminar com o 5. Bom, usei o 5. Certo? Ó, termina com 5. Como tem que ser todos distintos, então na casa do milhar eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Logo, distintos, centena 5, dezena 4. Então 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4 vezes 1. Nós temos aqui 120 números distintos de 4 algarismos divididos por 5, divisíveis por 5 com esses algarismos. Então seria aqui a nossa alternativa aí. Tudo bem? Deu para entender? Tínhamos duas restrições: ser divisível por 5 e ser 4 algarismos distintos. Ok, vamos para mais um exemplo. Usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números ímpares, olha uma restrição, de 4 algarismos distintos podemos representar? Então, novamente, nós temos aqui 4 algarismos, né? Então, nós temos, casa de novo do milhar, centena, dezena e unidade. Bom, algumas coisas para observarmos aqui. Se eu quero que esse número seja ímpar, a unidade tem que ser ímpar. O algarismo da unidade tem que ser ímpar. Então, nós temos quantas possibilidades? O 1, o 3 ou o 5. Então, nós temos aqui 3 possibilidades. Quais, né? O algarismo 1, o 3 ou o 5. Ficou um desses 3 algarismos aqui. Agora, todo mundo concorda que uma outra restrição aqui também é não ser o 0 na casa do milhar. Essa primeira casa aqui não pode ser 0, certo? Então, quantas possibilidades aqui para o milhar? Não podemos deixar o ímpar, o qual nós deixamos na unidade, e também não podemos deixar o 0. Logo, nós temos 1, 2, 3, 4 possibilidades. Deu para entender? Por que 4? Nós temos um total aqui de 6 algarismos. Deixamos um na unidade, que não é o 0, porque tem que ser um ímpar. E aqui na casa do milhar não pode ser o 0. Logo, são menos 2 números. Na casa da centena, então você consegue entender que aqui é 4 novamente. Por que 4? Porque agora pode o 0. Então, quais os dois que não poderiam aqui na centena? O que eu deixei no milhar, o que eu deixei na unidade. E aqui na dezena, eu também teria 3, que seria apenas o do milhar, da centena e da unidade que não pode, certo? Então aqui nós vamos encontrar 12 vezes 12, ó, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12. Então nós temos 144 possibilidades. Estão entendendo? Então, novamente, o da unidade tem que ser ímpar, porque ele quer que seja um número ímpar. Então, 1, 3 e 5. Por que eu não coloquei 5 aqui no milhar? Apenas menos 1, certo? Menos um algarismo. Porque o 0 também não pode. Então, por isso, do lado aqui é 4, porque agora o 0 pode. Ok? Mais um exemplo.
15, 7 pessoas. Então vamos anotar aqui, ó. Nós temos 7 pessoas. Entre elas, Bento e Paulo estão reunidas para escolher entre si a diretoria de um clube formado por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Então nós temos aqui, ó, o presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Determine o número de maneiras de compor a diretoria em que Paulo seja o vice-presidente. Então, a nossa primeira restrição aqui, a nossa primeira preferência. Então, Paulo tem que ser presidente. Então, aqui há uma única possibilidade. Paulo, presidente. E Bento não seja presidente nem tesoureiro. Perdão, aqui o Paulo é vice-presidente, né? Então, Paulo, vice-presidente, uma possibilidade, e o Bento não seja presidente nem tesoureiro. Então vamos pensar. Aqui para presidente, nós tínhamos 7 pessoas, agora eu tenho 6 porque o Paulo é o vice. O Bento não pode ser presidente, logo aqui eu tenho então 5 possibilidades. Seriam as 7 pessoas, menos o Paulo, que já é o vice, menos o Bento, que não pode ser o presidente. Estou pegando as restrições. E ele também não pode ser tesoureiro. Então, no tesoureiro aqui, seriam quantas pessoas? Seriam 4. Porque não poderia o Paulo, que é o vice, não poderia a pessoa a qual eu escolhi para presidente e nem o Bento. Então, seria 7 menos 3 pessoas. Aqui eu tenho 4. Então, nós já usamos aqui 1, 2, 3 pessoas. Secretário, eu não tenho nenhuma restrição, certo? Então, seria 7 pessoas menos as 3 pessoas as quais eu já utilizei. Quais seriam essas 3 pessoas? O Paulo, que é o vice, a pessoa a qual eu deixei como presidente e a pessoa a qual eu deixei como tesoureiro. Então, aqui seria 4. Faço esse produto, 5 vezes 1, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 4. Nós temos aqui um total de 80 possibilidades ou maneiras diferentes de compor essa diretoria. Tranquilo, pessoas? Vamos fazer aqui mais 3 exercícios. Próximo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem no nosso sistema de numeração? Então, os algarismos no nosso sistema de numeração, quais são, né? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. De 0 a 9. São 10. Como eu quero um número na casa de 3 algarismos, né? Então seria a centena, dezena e a unidade. Então, quantas possibilidades para a centena? Aquele mesmo problema do exercício anterior. Seriam 9. Por quê? Deixa claro isso para você. Aqui tem que ser diferente de 0. Agora, na casa da dezena, seria 9 novamente. Por quê? Eu só não posso colocar aqui, que são distintos, o número o qual eu deixei na centena, mas agora pode o 0, certo? Então, seria o 9 e aqui 8. Faça esse produto, 81. 9 vezes 9, 81. Vezes 8. Aqui nós vamos encontrar, então, 648 números naturais de 3 algarismos distintos no nosso sistema de numeração. Tranquilo? Exercício 2. Quantos números naturais pares, olha a restrição, de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Então, novamente, 3 algarismos. Então, centena, dezena e unidade. Vou começar pela restrição. Para que ele seja par, ele tem que terminar com um algarismo par. Então, nós teríamos o 2, o 4 e o 8. 3 possibilidades, certo? Logo, na casa da centena, nós temos aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usei 1 na unidade. Logo, aqui nós vamos ter 6, porque são distintos. O número que foi usado na unidade não pode ser usado na centena. E aqui, 5. O número qual eu deixei na centena e na unidade não pode na dezena, então nós temos 5 possibilidades. Faça esse produto, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 3, nós temos aqui 90 números naturais
pares de 3 algarismos distintos. Tranquilo? Vamos para mais um exercício, nosso último da aula. Aqui uma situação nova, né? Bem interessante esse exercício, olha. Paulo possui 709 livros e identificou cada um desses livros com um código formado por 3 letras do nosso alfabeto, seguindo a ordem alfabética, assim definida. Então, o primeiro seria o A, o segundo o A, B e assim por diante. Então, o livro foi identificado o primeiro livro, né, como eu havia dito, como o segundo livro como B e assim por diante. Considerando o alfabeto com 26 letras, o código associado ao último livro foi... Então, ele tem aqui, total de livros, 709 livros. Eu quero saber o livro que ocupa essa posição. Como é que eu faço isso? Como é que nós vamos fazer isso? Olha, então, é composta por 3 códigos, né? Eu posso começar travando uma das letras. Ó, ao invés de eu ficar montando todas elas, isso daria muito trabalho. Então, eu travo. Quantos livros começam pela letra A ali? Eu teria 26 possibilidades para o segundo, 26 possibilidades para o terceiro, porque lembra que posso ter o A, certo? Então aqui eu faço 26 vezes 26, olha, isso dá 676. Então lá o livro, por exemplo, Z, certo? Olha, ele ocupa lá a posição 676. Ok. Então já sabemos que o nosso livro não começa com A, isso daria até para observar pelas alternativas. Bom, então vamos verificar quantos começam por B. B seria 26, 26, percebam que já vai estourar o 709. Então o que nós vamos fazer? Eu vou travar o B e vou travar o A aqui também. Então agora eu vou encontrar quantos livros começam com B e em seguida o A. Então aqui seriam 26 possibilidades. Então percebam que aqui agora nós já vamos ter aqui 12, né? 1, 10, 702. O livro B, A, Z ocupa lá a posição 702. Agora ficou fácil, já está perto do 709. Então quais seriam os próximos livros depois do B, A, Z? Seria o B, A, 703, o B, você pode contar e já fica mais fácil, né? O B, o B, C, o B, D, depois o B, E, F e aqui o G. Só para ver se ficou claro, então esse ocuparia a posição 703, aqui a posição 704, 705, era só contar aí a nossa 7ª letra do alfabeto, né? 706, 707, 708, 709. Então seria aqui a nossa alternativa B de Bósnia. Tranquilo, pessoas? Nós vamos encerrando aqui já a nossa 2ª aula. Espero que você esteja aí acompanhando as nossas aulas de análise combinatória e até!